Daniel, a gente retorna para a segunda parte com a entrevista com o superintendente Luciano Morcho. Superintendente, falando sobre a questão financeira do HCB, a gente sabe que hospitais da região passam por dificuldades e essa situação você mesmo relatou que alguns funcionários dobraram a carga horária de trabalho. Isso acaba refletindo na parte financeira do hospital. Como se encontra hoje o HCB aqui em Cachoeira do Sul diante desse acúmulo de demanda causado pela pandemia de coronavírus e acaba, claro, refletindo nessa parte financeira do hospital? Primeiramente, o hospital teve como premissa básica atender da melhor maneira possível a demanda que veio. Então, a parte financeira a gente deixou para resolver depois. Então, a gente não deixa de comprar remédio por questões financeiras, a gente não deixa de ter pessoal por parte financeira. A gente priorizou justamente esse momento pior, né, da história da saúde, com uma grande pandemia, e atender da melhor maneira possível a necessidade da população. Mas, é claro, teve um impacto financeiro, está tendo sobre os hospitais esse impacto financeiro, porque nós somos afetados de duas maneiras, né? Uma com aumento de custo, né, os medicamentos subiram muito, né, tem medicamento que subiu 10 vezes, pela escassez, né? Então, os medicamentos subiram muito. Tem a questão de pessoal, nós aumentamos em torno de 50 funcionários, né, para atender essa demanda maior, e mesmo assim com muita hora extra. Então, além do cansaço, também claro, tem um custo adicional disso. E, por outro lado, também com a redução da despesa, em muitas situações, porque a gente não está podendo fazer cirurgia eletiva, não está podendo atender alguns serviços também que são lucrativos para o hospital, porque a gente teve que direcionar a estrutura para atender pacientes COVID. Então, a gente é afetado das maneiras. Então, como o resultado disso tudo, por exemplo, março, que foi o pior mês, nós tivemos R$600 mil de prejuízo. O hospital trabalhou com R$600 mil de prejuízo. Mesmo com algumas medidas, né? Por exemplo, a prefeitura ela vem pagando os leitos extras, né? Aquilo que o Ministério pagaria, a prefeitura está pagando pelos leitos extras. Então, isso amenizou. Só o mês de março ali foram em torno de R$300 mil, né? Então, seriam quase 1 milhão de prejuízo. Então, tu tem que ter uma saúde financeira, né, para atender melhor. E a gente tem conseguido. Nada, por enquanto, faltou por falta de recurso. Nenhum insumo, nenhum material, nada faltou no hospital pela questão financeira. Então, a gente vem procurando sempre ter essa conduta. E a gente vai estar tentando resolver isso com os gestores. Então, é uma coisa que preocupa, a conta vai vir, mas a gente está conseguindo administrar nesse momento esses recursos recursos financeiros, para que não faltem recursos físicos, recursos de pessoal no atendimento à população. Superintendente, falando sobre os medicamentos, os kits, né? Kits de intubação, sedativos, ampolas, até nesta terça-feira o Estado vai repassar em torno de 25 exemplares de etomidato, medicamento utilizado, enfim, é um número pequeno diante de toda a situação que envolve o coronavírus. Como está a questão do estoque de medicamentos aqui para o HCB? O medicamento foi um grande problema, né? Quando a gente testa, quando a gente falou no bloco anterior de testar os limites, tem situações que não dependiam só de nós, né? Então, são problemas estruturais, porque nunca teve uma demanda hospitalar de pacientes tão graves na história como houve agora. Então, a indústria do oxigênio também teve que se adaptar, a indústria farmacêutica também teve esse superconsumo, a indústria farmacêutica começou a trabalhar 24 horas por dia e, mesmo assim, não conseguiu atender a demanda. Então, começou a faltar medicamento, os preços explodiram, mas mais do que isso, faltou no mercado. Começou com... E porque esse paciente de Covid, ele exige muito sedação, são pacientes difíceis de sedar. Então, a quantidade de drogas para isso é incrível, né? Nunca visto em outra doença. Ainda tem sedativos que não existem no mercado, não se consegue comprar, e há algum tempo a gente já convive sem. Isso é toda a rede hospitalar. Então, se começou a usar outras opções de sedação, outros protocolos alternativos que a gente fala de sedação, mas não deixou de faltar esses protocolos. Por exemplo, essas 25 ampolas, dessa semana são muito poucos perto daquilo que a gente consome, né? Mesmo em valores, a gente calculou primeiro, dá em torno de R$500 a compra, e o hospital, cada paciente entubado com Covid, ele tem uma média de gasto só com medicamento de R$1.300 por dia, né?
1.300 para cada paciente entubado. E esse medicamento está vindo, ele tem um custo de R$500 teria para o hospital. Então, só para vocês terem uma ideia da proporção, que é muito pouco, né? Mas, enfim, toda ajuda é bem-vinda, né? Mas a gente tem conseguido, através de protocolos alternativos, manter todo o atendimento aos pacientes. Tá então, certo. Conversamos então com o superintendente Luciano Morcho, que atendeu a TV Cachoeira, falando sobre a questão do HCB nas últimas semanas, com o aumento no número de casos de Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. E o recado que a gente passa é que se mantém os cuidados, álcool em gel, uso de máscara é sempre importante para evitar a contaminação. A gente sabe que tem a vacinação, porém os cuidados devem ser mantidos. Eu retorno com você, Daniel.